apresenta seu devocional diário, Caminho à Transformação. Um tempo de comunhão e crescimento com o Deus que transforma. Prepare seu coração para receber uma linda mensagem do Senhor, por meio de sua palavra, aplicando os princípios bíblicos para uma vida de crescimento em Cristo. Comecemos! Bom dia! Hoje vamos continuar estudando no nosso devocional esse especial de Páscoa. Estamos aprendendo e lembrando tudo o que aconteceu na cruz. E hoje vamos a estudar e lembrar esse presente maravilhoso do perdão. Em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 15, diz a Bíblia: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Pelo que temos estudado até hoje, até este momento, temos aprendido que o pecado gerou várias situações, não somente em Adão e Eva, como em toda a humanidade. Lembremos que a primeira foi a separação de Deus com o homem por causa da sua santidade e do pecado. Também isso trouxe morte espiritual e uma condenação eterna. Essa foi a nossa sentença. E nada do que pudéssemos fazer iria mudar essa lamentável situação. Na verdade, quando falamos do pecado, normalmente a humanidade tem a tendência a colocar eles em categorias, a pensar que alguns são maiores ou menores, mas diante de Deus, tudo é pecado da mesma maneira. Também algo importante para entender a respeito disto é que quando o Senhor foi até a cruz, Ele foi para nos libertar precisamente desta morte eterna que nós tínhamos. Ali em Colossenses, que acabamos de ler, diz que Ele perdoou todos os nossos pecados e cancelou o registro de acusações contra nós. Essa expressão, registro de acusações, vem de uma palavra grega que pode ser considerada como uma ordem formal escrita de uma sentença de morte após a apresentação e a verificação das provas contra uma pessoa acusada. Daí então as extraordinárias palavras de Jesus na cruz, em João 19:30, tetelestai, uma palavra grega que equivale a está consumado, dívida paga, liquidado. Isso foi o que Cristo fez. Ele pagou a dívida que ninguém poderia pagar. Por mais bondade humana que possa ter uma pessoa, nada poderia cancelar essa dívida. A nossa humanidade não consegue. A nossa bondade, desde o ponto de vista humano, não alcança. Nada do que pudéssemos ter feito, ajudar, servir, dar, ser generosos, nada disso alcançaria. Por isso era necessária a morte de Cristo na cruz. Só Jesus conseguiu pagar essa dívida por nós. Só Cristo Jesus, e na fé do que Ele fez, é que nós podemos experimentar
a liberdade pelo pecado, pelo perdão que nós recebemos de Cristo. Agora, o que isso nos deveria levar a entender e a fazer como filhos de Deus? Compreender isto, que seria o que nos deveria mover no coração. 3 coisas básicas, mas muito importantes. A primeira, há um verdadeiro arrependimento. Na Bíblia encontramos a palavra grega metanoia. Significa uma mudança de direção. É realmente mudar de forma de pensar e de agir. Então, se não há um verdadeiro arrependimento, se não há uma verdadeira metanoia, uma mudança de direção, de ação, de atitude, não somente de forma pública, principalmente de forma íntima, quando ninguém nos vê, quando não estamos perto de ninguém. É aí quando mais devemos demonstrar esse arrependimento e essa nova vida que temos em Cristo. E é importante entender isso porque às vezes pensamos que pelo fato de ir à igreja, de ter nascido num lar cristão, de ser generosos com os necessitados, ou porque eu estou lendo a Bíblia e de vez em quando eu falo com Deus, eu já tenho a certeza da salvação. É o encontro com Cristo, uma verdadeira conversão, o que faz isso. Para isso é necessário um verdadeiro arrependimento. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é uma tristeza por algo que fizemos errado, mas não envolve necessariamente uma mudança de atitude. Contrário a isso, o arrependimento ele tem umas características específicas. Por exemplo, dor, tristeza, por pecar e ofender diretamente a Deus. Não a pessoa, é a Deus que ofendemos quando pecamos. O segundo, a pessoa arrependida busca o perdão. E há um desejo de resolver, de confessar, de redimir a situação. O terceiro, a pessoa arrependida, ela aceita as consequências das coisas, não foge das responsabilidades. Normalmente a pessoa que está com remorso, ela tenta evadir as consequências, tenta se dar bem e só sente dor porque foi pega e pelas consequências, mas nem tanto pela dor que causou às pessoas. E outro assunto importante a respeito ao arrependimento é a disposição do coração de não pecar novamente, de se afastar do pecado. Isso é bem importante quando há um verdadeiro arrependimento. Sem um verdadeiro arrependimento, não há uma verdadeira conversão. Sem uma verdadeira conversão, não há realmente como ter a vida eterna e poder dizer que somos salvos. Outro resultado fantástico de entender que fomos perdoados é que isso me leva a aprender a perdoar. Disto a Bíblia fala muito. Em muitas partes da Bíblia, Jesus principalmente falava de perdoar, porque fomos perdoados. E no Novo Testamento também, Paulo muitas vezes enfatiza a necessidade do perdão. Para ter perdão, é necessário que exista misericórdia e humildade. Misericórdia para perdoar e humildade para pedir perdão. São 2 elementos bem interessantes que vimos muito na vida de Jesus. E como terceiro ponto,
que vem como resultado de sermos perdoados é manter o coração agradecido. A gratidão nos mantém humildes. A gratidão não nos deixa esquecer a obra que Cristo fez. A gratidão nos mantém fiéis, nos mantém dispostos para Deus, porque um coração que entende o valor do perdão pela condenação eterna consegue então entender a dimensão do presente que recebeu e produto disso há uma gratidão eterna com Cristo Jesus pelo milagre da salvação que recebemos. Vamos orar e vamos agradecer juntos a Deus pelo presente do perdão em nossas vidas. Se não fosse pela tua bondade, todos nós teríamos sido consumidos, isso fala a tua palavra. Mas a tua misericórdia, ela se renova cada manhã. E é pela tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui. Por isso, Pai, que teu Espírito nos ensine a perdoar, que nos ensine a pedir perdão, que possamos desenvolver um espírito perdoador e olhar para as pessoas com misericórdia e crescer em humildade para entender os meus erros e aceitar também as coisas, aceitar tudo o que eu tenho feito que não tem sido bom, bendito Pai. Também, Senhor, que meu coração cresça em gratidão, que todo dia, Senhor, o meu coração permaneça humilde, reconhecendo que a obra não é minha, que a minha bondade não é suficiente diante de Ti, que as minhas boas ações não são suficientes, que nada que eu faça, Senhor, é suficiente, mas que Cristo já fez, Cristo já pagou, Cristo já cancelou a dívida. Obrigado, Senhor, porque Ele pagou tudo, Ele fez tudo. A gente não precisa fazer nada, só viver agradecidos, com um coração humilde diante de Ti, reconhecendo a nossa condição e o Deus maravilhoso e grande que nós temos, vivendo para Ti, honrando Tua obra em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por este dia. Te agradecemos pelo milagre do perdão e pelo milagre da salvação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz e certamente cumprirá seu propósito em nossas vidas. Por isso, não perca amanhã a oportunidade de continuarmos juntos pelo caminho da transformação. Todas estas mensagens fazem parte da Igreja Saint City Mundial. Entre em contato conosco para pedir oração, compartilhar sua experiência ou fazer parte da nossa igreja. Faça isso através de nossas plataformas Facebook e Instagram, Saint Brasil. Deus abençoe suas vidas.